Você já saiu de uma sessão com a sensação de que o analisando falava com outra pessoa, não com você? Como se você tivesse sido colocado no lugar do pai, no lugar da mãe, ou de um amor antigo dele? Na clínica, isso aparece com frequência e não é um detalhe, é um ponto técnico. O erro é tratá-lo como se fosse um sentimento. Então, quando o analista toma isso como algo pessoal, a direção do tratamento acaba se perdendo. Por quê? A transferência não é um sentimento, a transferência é uma posição. Se você entende isso, a sua escuta clínica, ela deixa de ser reativa e ela passa a ser uma escuta técnica. E o Freud ele vai trabalhar esse ponto de forma clara no texto Observações sobre o Amor de Transferência, um texto de 1915, e nesse texto ele não está falando ali de romance, ele está falando de técnica, está falando de direção do tratamento. Ele está organizando um problema que começava a gerar confusão na prática analítica na época e que ainda hoje persiste. Primeiro, a gente precisa entender que precisamos tirar um equívoco comum. A transferência não reduz ao que o analisando sente pelo analista. O sentimento ele pode aparecer em análise. É evidente que vai aparecer o amor, vai aparecer raiva, idealização, desconfiança, e às vezes aparece com muita intensidade. Mas isso é efeito, não é o que organiza a transferência. O que interessa é o lugar que se repete na relação. O Freud ele percebe algo fundamental. O analisando não apenas lembra o passado, ele revive o passado na relação analítica. Então, modos antigos de se colocar, né, diante do desejo do outro, diante da autoridade, diante da falta, isso não é algo casual, é a forma como o inconsciente ele se apresenta em ato. Então pense numa situação comum que acontece muito na clínica. O analisando inicia o tratamento e em poucas sessões afirma que finalmente encontrou alguém que o entende de verdade. E a partir daí ele passa a elogiar o analista, a idealizar o analista, a dizer que nunca foi tão compreendido. Então, se o analista toma isso como um reconhecimento pessoal, você entra na cena imaginária e começa a responder isso como pessoa, não a partir da função analítica. Mas se você lê como transferência, aí sim a sua pergunta ela muda. A pergunta é: que posição está sendo repetida aqui? Talvez seja a posição de buscar alguém que complete o que falta para ele. Talvez seja a posição de depender da validação para sustentar o próprio valor. Talvez seja a posição de se entregar rapidamente para garantir vínculo. E com isso, o analisando ele evita o abandono. Percebe a diferença? Não é sobre você enquanto pessoa. É sobre o lugar que o analista ocupa na história psíquica do analisando. O Freud ele é muito preciso nesse texto. O amor de transferência ele pode funcionar como resistência. Não porque o sentimento que está havendo ali em análise seja falso, mas porque pode deslocar o foco do conflito central. Então, se a análise vira romance, o trabalho se interrompe. Mas Freud não diz para rejeitar o sentimento. Ele também não diz para moralizar ou corrigir a situação. Ele diz algo mais sofisticado. É preciso trabalhar com isso. Freud ele escreve esse texto no momento em que a técnica ainda estava se organizando. Havia analistas que, diante da transferência amorosa, reagiam como pessoa,
correspondiam, moralizavam, às vezes tentava educar o analisando. O Freud ele intervém para marcar um limite técnico, não é para rejeitar o amor e nem para corresponder ao amor. É para compreendê-lo como um fenômeno estrutural e utilizar esse fenômeno no trabalho analítico. Esse texto do Freud ele continua super atual. Sempre que o analista começa a ocupar lugar de pai, ocupar lugar de mãe, de parceiro ou de salvador, às vezes por uma própria carência do analista, a análise se desloca para o imaginário. E quando isso acontece, a repetição ela deixa de ser analisada e o analista ele agora passa a fazer parte da cena. Então Freud marca um ponto decisivo. A transferência, o afeto não aparece como novidade pura, ele se reatualiza como uma repetição inconsciente em ato, no momento da análise. Então, nesse momento, a técnica ela exige uma outra posição. O trabalho não é só tornar consciente, é operar sobre a repetição enquanto ela acontece na relação. O analisando não apenas lembra, ele repete com você, repete com o analista na transferência. Um exemplo clínico: alguém sempre se sente abandonado. Começa, muitas vezes, de forma inconsciente, a testar se o analista vai abandoná-lo. Falta uma sessão e observa a reação. Um pequeno atraso do analista vira prova de abandono. Um silêncio do analista vira uma confirmação de que ele não é desejado. Quem vive sobre crítica constante passa a ouvir crítica mesmo onde ela não está. Quem teme uma rejeição provoca a própria rejeição, criando situações que confirmem o que a pessoa já esperava. E faz tudo isso às vezes sem perceber que ela mesma está produzindo o próprio cenário que ela teme. Então não é apenas memória, é a posição que retorna. Freud ele afirma algo radical. O analisando, ele não ama o analista enquanto pessoa. Ele ama o lugar que o analista ocupa para ele. E é nesse deslocamento que a análise acontece. Isso altera a direção do tratamento. O trabalho não é corresponder ao amor e nem neutralizar. Não é entrar na cena como parceiro e nem assumir o lugar de quem julga. É sustentar que a repetição possa ser interpretada. Essa é a função do analista. Então, se o analisando idealiza, você não vira o ideal dele. Se ele ataca, você não vira inimigo. Se ele seduz, você não corresponde como um objeto seduzido. Você sustenta a função analítica. Sem essa leitura, dois desvios vai aparecer com facilidade. Ou o analista entra na cena imaginária, reagindo afetivamente, ou tenta neutralizar os afetos, como se fosse um problema a ser eliminado ali na análise. Mas a transferência, ela não é erro, ela é material clínico. É ali que o inconsciente se atualiza. Freud estava delimitando a função do analista. Ele estava dizendo a relação analítica não é encontro pessoal, ela é um campo de atualização de posições inconscientes. É por isso que isso importa muito para você, porque sem essa leitura é fácil confundir relação analítica com relação pessoal. E quando isso acontece, a direção do tratamento se perde. Você começa a responder ao que sente, ao invés de escutar o que se repete. Então, antes de reagir ao afeto, é preciso sustentar a função analítica. Antes de
ficar interpretando o conteúdo, é preciso reconhecer a posição que se repete na transferência. Transferência não é sentimento. Sentimento é efeito. Transferência é posição diante do desejo, diante da autoridade, diante da falta. E quando você aprende a escutar essa posição, a sua condução clínica deixa de ser reativa e ela passa a ser técnica. Esse texto redefine o lugar do analista diante da transferência. Uma boa leitura.